Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, você que está aqui, você que está em casa, no Salmo 51. Glória a Deus. Salmo 51. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Algumas traduções dizem um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então eu ensinarei os transgressores e os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprazes em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para ti, ó Deus, são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Um salmo de Davi. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado, Jesus. Um salmo de Davi, quando o profeta Natan veio a ele, depois de Davi haver cometido pecado com Batseba. Quando o profeta veio e trouxe para a mesa e disse: Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha um homem que tinha só uma ovelhinha, uma novilhazinha, e chegou um viajante, e tinha um senhor que tinha um rebanho de quantas novilhas ele quisesse. E aquele senhor que tinha o rebanho pegou a ovelha daquele que tinha só uma. Davi se levanta do trono e, no ímpeto de ira, ele diz: esse homem é digno de morte, e devolva para ele 4 vezes mais da ovelha que lhe foi tirada. Ele tem que repor 4 vezes mais. Natan aponta o dedo e diz: Davi, esse homem é você. Aí ele fala da esposa de Urias. E Davi sai
do trono, eu acredito que ele já estava de pé quando ele ouviu isso, se joga ao chão e disse: eu vou morrer, porque eu pequei contra o Senhor. Natã olhou e disse: calma, você não vai morrer, mas a espada não se apartará da tua casa. Davi deu 4 sentenças, deu 2 sentenças. Ele disse: esse homem tem que morrer e tem que devolver 4 vezes mais. Da primeira sentença ele foi livre, porque Natã disse: tu não morrerás. Mas a segunda sentença, Natã não falou nada. E se você estudar a história de Davi, você vai ver que Davi perdeu 4 filhos. Ele perdeu Aminon, Absalão, o filho da Batseba e Adonias, um dos seus filhos também. Porque justamente a sentença que você sentencia os outros é a sentença que cai sobre a sua casa. Por isso, nós somos apressados em julgar, em condenar, em apontar o dedo. E o Senhor tem falado que nós precisamos aprender a ser humildes e arrependidos, porque um coração contrito e um espírito quebrantado não desprezará o Senhor. Eu não estou dizendo com isso que o pecado não deve ser corrigido, ser tratado, porque a culpa do pecado Deus nos perdoa, mas a consequência é desastrosa. E quanto mais rápido você se arrepende, mais rápido a consequência ela te abandona. Então muitos de nós fomos perdoados do pecado por Jesus Cristo na cruz, mas ainda não entendemos quando a gente chega na igreja, por que ainda tem coisas que a gente fica carregando. Se eu já aceitei Jesus, se eu já estou servindo a Deus, eu estou até dando o meu dízimo, e por que algumas coisas estão acontecendo, parece que demora. Irmãos, é porque tem a consequência do pecado, mas Deus não tem prazer nenhum que você colha nenhuma consequência. Por isso, quanto mais rápido você se arrepender, quanto mais rápido você exercer misericórdia, a mesma que você experimentou, até porque quem não experimentou misericórdia tem dificuldade de exercer misericórdia. Quanto mais rápido você perdoar os outros, mais rápido você é perdoado. Mas quanto mais você detém o perdão ao outro, mais você colhe as consequências e tem dificuldade de ser perdoado. Irmãos, eu estava meditando nesse texto hoje. Hoje eu acordei e queria ficar sozinho. Fui lá para o escritório do Global, passei o dia lá, me tranquei no quarto e fiquei lá. Tem dia que você está assim meio down, não está? Tem dia que você não quer ficar sozinho assim, você não quer ver ninguém, tudo é feio, tudo é chato. E quando você está assim, o bom é você ficar sozinho mesmo, para não descarregar a sua dor, o seu veneno na vida de ninguém. E aí eu disse, para ele assim, eu não vou almoçar, eu vou lá, quero ir para lá. Aí fui para lá umas 10h30, e fiquei lá até umas 4 e pouquinho da tarde. Fiquei lá sozinho no quarto, mexendo nos meus livros, chorando, vendo as fotos antigas, lembrando, vendo as minhas fotos que eu quando eu era magro, tinha cabelo, o pastor Lapa era magro, o pastor Jacques era magro, o pastor Ulisses era magro, todo mundo era magro. Fiquei olhando as fotos lá, chorando, falando com Deus, dizendo: oh Deus, o Senhor nos trouxe até aqui, vendo as fotos antigas de irmãos aqui, que ainda estão sentados aqui conosco, nas reuniões, né? Como aqui os 21 anos de Mevan faz 21 anos essa semana, do dia 8 até o dia 12 de fevereiro, foi o culto de inauguração aqui. Então nós estamos ficando de maior, a gente está fazendo 21 anos, vamos servir o exército. É com 18, né? Então já estamos na baixa. Então, comecei a ver as coisas antigas, meus esboços antigos, quadro antigo, e comecei a pensar nesse texto: Senhor, quantas coisas o Senhor fez na nossa vida. E disse: Senhor, não nos deixe quebrar esse relacionamento contigo, não nos permita soltar das tuas mãos. E o Senhor me disse uma coisa
tremenda e ao mesmo tempo terrível, que nenhum relacionamento se quebra se não for pela desonra. Deus começou a dizer: a desonra, ela quebra relacionamento comigo, quebra relacionamento com as pessoas, quebra relacionamento no casamento, quebra relacionamento com os filhos, quebra relacionamento com velhos amigos. A desonra é uma coisa terrível. E cada um de nós, irmãos, temos uma missão dada por Deus. Cada um de nós tem uma missão dentro da grande comissão. Nós estamos aqui na grande comissão do Evangelho, que é pregar, ir por todo mundo, né? Mas cada um de nós tem uma missão. E a vida você tem em Cristo, mas a realização desta vida você tem na missão. Agora o Senhor me falou uma coisa hoje muito séria. Ele disse: não continue na missão se você perder a vida, porque a missão, fazer a missão de Deus sem a vida de Deus pulsando dentro da gente, é muito perigoso. A gente coloca no piloto automático, segunda vem para a igreja, na terça, e a gente continua trabalhando no Senhor, caminhando, eu vou para Canaã, está tudo certo, mas aquele sentimento, sabe, aquela coisa gostosa que te faz chorar por qualquer coisa, aquela vertente do Espírito Santo, deixa você sensível, quebrantado. E eu comecei a ler o Salmo 51, me deu vontade de ler o Salmo 51, comecei a ler. Essa foi a oração de Davi nos dias mais terríveis da sua vida, nos dias que ele mesmo sentenciou a morte dele, porque quando foi apresentado um pecado para ele, ele já pegou um machado para cortar a cabeça, e o profeta disse: é você esse cara. Porque parece que é muito mais fácil quando acontecem as coisas com alguém, não conosco. E por isso, querido, o Senhor começou a falar comigo hoje. Eu comecei a pensar nisso. O Senhor disse: muitas pessoas foram perdendo o prazer pela vida, foram negociando os valores no caminho, foram perdendo, sabe, aquela alegria, o gozo, aquele gozo constante. Aleluia. Por isso, cutuca alguém que está do seu lado e diga: não viva na missão sem a vida de Cristo. Você se realiza na missão, mas sem a vida não tem realização, querido, porque no final vai acabar a missão e o que vai sobrar é a vida. A vida de Cristo, ela vai viver com você na eternidade. O que vai sobrar é a vida. Então celebre a vida com Cristo, mesmo que você não esteja fazendo ainda a missão, mesmo que você esteja no estaleiro reformando o barco, mas fique tranquilo, celebre a vida com Cristo, celebre a salvação, mesmo que você não esteja realizando nada esteja dando certo perto de você ou na sua vida, mas celebre a vida de Cristo em você. Continue celebrando a vida de Cristo em você. Irmão, nós estamos vivendo em tempo de pressão, aonde problema e pecado andam juntos. A gente já misturou tudo, o que é problema, o que é pecado. Agora o problema tem tratamento, o pecado não tem tratamento. Pecado é arrependimento. Amém? Você não cura a febre do pecado, você tem que curar a infecção dele. Problema você resolve, às vezes com um telefonema, com um ajuste aqui, um recurso ali. Agora pecado não, pecado ele tem que ter arrependimento. Nós precisamos entender essa esfera, essa jurisdição, para poder nos mover nesse lugar, sem culpa, sem medo, dar continuidade. Irmão, quando Jesus chamou os discípulos de amigos, você vê lá em João 15, ele diz: já não vos chamo de servo, e sim de amigo. Quando ele chamou de amigo, ele não estava substituindo a esfera de servo pela esfera de amigo. Ele não estava dizendo assim: agora você não é mais nada, agora você não trabalha mais, você é só meu amigo. Não, irmãos. Ele estava dizendo: quando eu estiver atuando como Senhor, não queira ser meu amigo. Você sabe quando o pai e o filho caminham juntos, tem amizade, aí o filho fica tão amigo
que daqui a pouco já fala um palavrão para o pai, fala o que ele quiser, aí o pai tem que tomar uma atitude de senhor. Quando o Senhor disse, já não vos chamo de servo e sim de amigo, ele não estava substituindo o servo pelo amigo, ele estava dizendo, eu sou seu amigo, mas não esqueça que eu sou seu senhor. Nós temos uma amizade, mas não esqueça que eu sou seu pai, se submeta. E é isso que o Senhor está dizendo. Jesus, quando assume uma posição, você lembra quando Jesus assumiu a posição de Messias, aonde foi? Foi num casamento. Jesus assumiu a primeira vez a posição de Messias, ele estava no casamento. E quem é que estava lá também? A mãe dele. E a mãe dele disse o quê? Acabou o vinho. O que é que ele disse? O que tenho eu contigo, mulher? Ele estava dizendo o seguinte: eu agora não sou teu filho, eu sou teu senhor, entenda. Jesus é teu pai, Deus é teu pai, Jesus é teu amigo, o Espírito Santo é parceirão, mas não perca o respeito, não perca o respeito. Foi isso que Davi perdeu no caminho, ele já se achou rei. Pronto, é rei, pega, eu quero, aquilo também quero, isso aqui é meu, aquilo lá é meu. Ele foi achando que ele podia decidir por si só. Ele não decidiu mais pelo governo, ele decidiu pelo prazer. Deus é teu amigo, é teu pai, é teu amigo, mas não esqueça, acima de tudo, ele é teu Senhor. Amém? Se submeta ao senhorio de Cristo. Porque quando ele te tratar, ele não vai te tratar como amigo, ele vai te tratar como Senhor. Ele vai corrigir, vai pegar a vara e vai dizer assim: vou ter que te bater. E vai dizer por que você está apanhando. Porque ele não é um pai agressor que dá um pau e pega onde pegar e depois vem e diz: daí. Não. Ele vem, pega a vara e diz: eu vou ter que te bater. E diz assim, na cara dura: 3 varadinhas por causa disso, mais 3 por causa daquilo. E aí você fica olhando para ele com a vara na mão, você diz: não, ele não vai fazer isso, ele é meu pai, é meu amigo. A alegria está no coração de quem já conhece. E Jesus disse: baixa as calças. Aí você não acredita nisso. Você diz: ele vai me corrigir aqui. Por quê? Porque ele é teu Senhor. E a correção vai te tornar um senhor também. E aí se cumpre a profecia, dizendo que ele é Senhor de senhores. Ele não é Senhor de gente mimada. Ele não é Senhor de crente meia boca, de crente Nutella. Ele é Senhor de senhores, de alguém que foi treinado para governar também como ele, que vai ser amigo de todos, mas vai ser Senhor quando precisa ser Senhor, que vai amar a todos e abraçar a todos e beijar a todos, mas quando precisar ser Senhor, vai ser Senhor. Sabe que essa é a grande confusão às vezes da gente com Deus. Porque Deus é meu amigo, Ele está me prosperando, tudo que eu faço dá certo. Meu Deus, tu acha que Deus vai perder um cara que nem eu no ministério? Tu acha que Deus vai perder um empresário que nem eu, que investe milhões no reino? Tu acha que Deus vai perder um cara que nem eu, que toca pra caramba, ministra, faz uma música toda semana? Tu acha que não, nós somos amigos, o que é que tem? Isso aqui não tem problema, porque eu sou amigo de Deus. Davi, ele chama o homem segundo o meu coração, mas quando precisou tratar, ele tratou. Abraão, ele chamou Abraão e disse: você é meu amigo, mas saibas tu que a tua descendência vai ser escrava em terra alheia. Ninguém mandou você mentir para Faraó e dizer que a Sara era tua irmã quando ela era tua esposa. Eu vou te levar lá, no mesmo lugar que você mentiu para te tratar. Moisés, ele é meu, eu sou.
Deus fala comigo. Eu subo no monte, o graveto incendeia. Deus é comigo. Sabia que eu estava no monte, Deus pegou o dedo dele, escreveu numa pedra e me deu? Nós somos amigos. Mas fere a rocha quando ele não mandou ferir, para ver o que acontece com você. Fere a rocha quando ele disse fala e você fere. Não, porque a gente tem uma aliança. Ele sabe, ele fala, é linha direta aqui, ó. Aí faz, mano. Nós somos amigos, eu entendo tudo que ele diz. Ó, fere a rocha para você ver o que acontece. Deus não vai te tratar, quando precisar corrigir você, não vai ser seu amigo. Ele vai ser seu Senhor. Entenda essa relação, querido, para você não sofrer no futuro. Amém? Deus é seu amigo, mas se Ele precisar te tratar, Ele vai ser teu Senhor. Quando Jesus estava naquele casamento, Ele falou para a mãe dele: o que é que tenho eu contigo, mulher? E o engraçado é que 10 minutos depois, Ele disse para os caras: traz água. O cara repreende a mãe e depois só pode dizer quem é que manda. Só para mostrar o senhorio. Você está me entendendo, irmãos? Então, vamos ser amigo de Cristo. Vamos ser filho de Deus. Mas quando precisar nos tratar, Ele nos tratará como o Senhor. Por isso que não adianta a gente pregar sobre os finais dos tempos, pregar sobre a volta de Cristo, trazer toda semana um aviso: olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, se eu não estou me preparando para aquilo que eu estou anunciando. Como eu anuncio uma coisa, eu não me preparo para ela. Como eu digo, ó, vai chover, e não saio de casa armado, preparado para isso. Eu não posso ser só um anunciador de avisos. Eu não posso ser alguém que vai anunciar alguma coisa. Não adianta de nada. Nós não podemos ser somente o pregador do aviso. Eu tenho que estar preparado quando o negócio acontecer. Então não adianta eu só dizer: ó, vai piorar, o negócio vai estreitar. Se eu não estou me preparando para isso, Deus, irmãos, eu até acho, aí você julga, que Deus não está preocupado em anunciar para você o que está por vir. Aí eu esbarro em algumas coisas, né? Mas eu não acho que Deus está tão preocupado assim em anunciar para você o que está por vir. E vou ser mais profundo ainda. Eu não acredito que tem alguém na terra que sabe completamente o que está por vir. Não acredito que tem um que saiba tudo. Pode ser assim, mas pode ser diferente. Vamos considerar as probabilidades, não é isso? Pode vir no começo, pode vir no meio, pode vir no fim, pode vir agora. Se vier é problema, né? B.O., né? Eu não acredito que tenha alguém que sabe completamente o que está por vir. A pergunta é: ok, a preocupação é se realmente eu estou preparado para aquilo que está por vir. Porque para Davi era só uma conversa, irmãos, de um profeta e um rei. E ele não estava preparado para aquela conversa. E Deus trouxe luz e disse, estava curando o coração de Davi. Irmão, parece que Deus está nos levando em grandes agonias, até que Ele ache no meu interior, no seu interior, arrependimento genuíno e quebrantamento pelos perdidos. Sem um arrependimento genuíno da minha parte, eu não terei quebrantamento pelos perdidos. Eu vou repetir: sem um arrependimento genuíno da minha parte, eu não terei um quebrantamento genuíno pelos perdidos. Eu preciso me sentir aceito, eu preciso me sentir amado, eu preciso me sentir integrado, eu preciso me sentir incluído, eu preciso me sentir perdoado. Mas como se eu não me sinto?
eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu chamaria assim: arrependimento, humildade e arrependimento. Será que isso vive em mim? Porque, irmãos, arrependimento genuíno vai gerar um quebrantamento pelos perdidos. Se eu não tenho desejo de salvar ninguém, se eu não tenho desejo de tocar ninguém, irmão, certamente eu não me arrependi completamente. Porque o desejo, a certeza que eu sou um salvo é o desejo que eu tenho de salvar. A certeza que eu sou um remido é o desejo que eu tenho de ajudar, de estender a mão, de abençoar a pessoa, mesmo que eu não consiga. Eu fico procurando em mim R$2 para ajudar, eu fico procurando em mim espaço, tempo, eu fico procurando em mim lágrimas. Eu não sei orar direito, mas eu quero orar. Eu não sei fazer direito, mas eu quero fazer. Essa vontade, ela está dentro de mim, está dentro de você, porque sem essa vontade eu não tenho nenhuma certeza que eu sou, mas que eu sou salvo, não tenho. Salvo não é o que aceita Jesus, é o que abandona o pecado. Tinha uma pessoa que a gente fazia culto, ela aceitava Jesus todo culto. Um dia eu chamei no cantinho e disse assim: irmão, não precisa mais. Ele disse: mas eu ainda não abandonei o pecado, eu preciso aceitar de novo. Até que um dia deu certo. Salvo, sabe quem é? Quem abandona o pecado. Aquele que o pecado não domina mais. Mas a tentação vem. A tentação é legal. Como é que é? Tentação é legal. Por quê? Porque é ela que mantém você na sua humanidade. Ela que não deixa você ficar soberbo, achar que é o santarrão. A tentação, ela vem para mostrar para você que você sozinho, sem Deus, não consegue se libertar. A tentação, ela bate na sua porta diariamente, para você não se achar a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. A tentação é como um alfinete, uma agulha. Viu? Agulha, alfinete. A tentação é como um alfinetezinho que vem para furar seu balãozinho. Por isso que sem tentação você se acha o cara. Sem tentação você se acha a Mulher Maravilha. Mas quando a tentação está lá batendo na sua porta, você sabe: cara, eu preciso ficar com Jesus. Porque o único lugar que eu posso ser santo é andando na sua presença. Andando na minha presença e ser perfeito. É o único lugar que eu posso ser perfeito na presença dele, porque a perfeição dele cobre toda a minha imperfeição. Então tentação é legal ou não é? Ainda é. Tentação é legal ou não é? Claro. Então, pastor, mas eu não sou mais tentado. Então você morreu. Então pode enterrar, você está morto. Eu não tenho mais essas coisas do inferno. Não tem mais essas lutas do inferno, pastor. Ó, santidade. No mundo tereis aflições. Isso não é uma no mundo podereis ter. Jesus não estava dizendo, talvez, não, ele estava afirmando: no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, porque em tudo ele foi tentado, mas não cedeu. Ele também foi tentado. Não se esconda atrás de uma capa de religião. Não se esconda atrás do altar. Altar não é para você se esconder atrás dele, é para você morrer nele. Se joga no altar e peça para alguém se sacrificar você, para alguém matar você. Altar é para isso, querido. Deus está gerando um avivamento pessoal na gente, amém? Eu acredito que é uma preparação individual para aquilo que está por vir. Amém, eu acredito, nós ainda vamos ter encontros sobrenaturais.
E Deus está nos ensinando a, antes de julgar qualquer causa, julgar primeiro a nossa. Antes de apontar o dedo para alguém, ó Davi, aponta primeiro para sua casa. Antes de achar que esse homem é digno de morte, bata no peito e diga: eu sou digno de morte. E aí sim nós vamos viver um avivamento. Eu queria dar alguns conselhos para você aqui nessa noite. Você que gostaria de gerar, quem gostaria de gerar um avivamento pessoal? Pastor, o senhor está dizendo que eu vou ligar isso? Não. Se Deus não derramar, irmão, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil vos será acordar de manhã, comer pão de dores, porque é o Senhor que dá aos seus amados o sono. Salmo 127. Se o senhor não fizer, ninguém faz. Não tente produzir o que você tem que atrair. Mas é sobre isso. Se você quer atrair um avivamento, mas eu não estou falando de avivamento que você vai botar a mão nos outros, vai cair todo mundo. Não é isso. Isso é a consequência daquilo que vai acontecer dentro de você. Isso é a consequência. Primeiro, nunca abra mão do espírito voluntário. Davi pediu isso aqui no verso 12. Ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Me dá esse espírito voluntário, Senhor. Me dá esse desejo, Senhor. Me dá. Eu não quero ser forçado a fazer. Eu quero fazer porque eu te amo. Eu quero estar com você. Eu tenho desejo de estar com você. É isso que Davi está dizendo. Primeiro, não abra mão do espírito voluntário. A marca de um cristão maduro é o que Davi disse aqui no verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. A marca de um cristão maduro é o seu amor e a sua alegria, irmãos. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Um porteiro alegre cura mais gente do que um médico doente. Deixa eu falar uma coisa para você. Um picolezeiro que vende picolezeiro, tá certo, né? Que vende picolé. Né? Bananinha não pode. Picolezeiro vende bananinha. O picolezeiro que vende picolé alegre, tocando aquele negocinho, alegre, ele cura mais gente do que um pastor em depressão. Alegria e amor são as marcas de um cristão maduro, querido. Alô? Alegria e amor são as marcas de um cristão maduro, que não espera nada de ninguém, que não espera aplauso de ninguém, que não espera reconhecimento de ninguém, que não espera que alguém veja o que ele está fazendo, mas ele é alegre e é amoroso, porque ele sabe para quem está fazendo, e sabe que seu galardão ninguém nessa terra é capaz de dar. Você está me entendendo? A marca de um cristão maduro é o seu amor e a sua alegria. Seja alguém alegre, sorria para alguém que está do seu lado. Mostra os dentes para ele. Se não tiver dente, mostra a gengiva. Mostra a boca para ele, ri para ele. Baixa a mão e diz: seja alegre, seja agradável, seja alguém querido. Oh, querido, estás tolo, querido. A marca de um cristão maduro é seu amor e sua alegria. Por que você acha que Davi caiu aqui? Porque ele perdeu o ímpeto de guerrear. Quando você perde o ímpeto de guerrear, irmão, você vira uma presa fácil para Satanás. Você fica nas margens criticando todo mundo, batendo, dando pau em todo mundo. Ninguém mais presta para você. Você não acredita em mais ninguém, porque você perdeu o ímpeto de guerrear. Sabe qual foi o tempo que Davi mais cresceu? Foi o tempo que Saul mais o perseguiu. Enquanto Saul perseguia Davi, o ministério de Davi explodiu. O dia que não tinha mais perseguição, não tinha mais por que labutar. Não perca o ímpeto de guerrear. Enquanto Saul perseguiu Davi,
Ele era o melhor crente do mundo. Eu oro por uma perseguiçãozinha, leve, só para dar uma corridinha. Amém, amém. Coisinha fraca, coisinha boa. Você já gosta de tentação? Você não falou que tentação é legal? Uma perseguição também pode colaborar com o seu ministério. Eu já contei isso para você, mas vou contar de novo. Quando eu comecei a namorar a Iraci, logo em seguida eu arrumei um emprego. E a Iraci fez 9 novenas, né, amor? Para mim ganhar aquele emprego, né? E eu ganhei o emprego. Eu vendia doce a pronta entrega, um caminhãozinho. Lembra a Mercedinha, que era 608? Eu vendia doce a pronta entrega, Tijuca, São João Batista, Nova Trento, Brusque, saía aqui, daqui, São João de Itaperiú, toda semana. E essa empresa tinha um cachorro enorme, e eu quando chegava de manhã, abria o portão, entrava, e o cachorro estava amarrado, e eu sabia que o cachorro só vinha até aqui, porque a corrente dele só permitia que ele vinha até aqui, e eu pegava o jornal, debaixo do portão, ia lá mexer com o cachorro, e dava na cadeira, tá, com o jornal, e eu assim, veio só até aqui, tá? E isso foi por vários dias, meses. Um dia peguei o jornal debaixo do portão, fui lá, só vi a ponta da corrente. Já me deu um calafrio assim, sabe? Calafrio. Quando eu olhei assim, daqui lá na câmera assim, que eu olhei para o cachorro estava lá, ele olhou e fez assim, ó. Chegou babá, irmão. Como que diz? É hoje. Sabe quando você falou no culto hoje, quando começou? É hoje. Ele olhou para mim e disse: minha vez. Quase que eu disse: pega o jornal. Irmão, ele saiu correndo atrás de mim. Ele meteu a mão não, a boca. Ele meteu a... Não, o cachorro não tem mão, né, meu filho? Vocês acham engraçado quando o pastor erra, né? Aí ele meteu a boca assim na minha bunda. Que bunda? Que eu pesava 54 quilos. Eu não tinha bunda. Que ele meteu a bocona assim na minha bunda, irmão. E ele levou um pedaço da minha calça junto. Eu pulei na carroceria de um caminhão que tinha lá. E eu, não achando que não estava o suficiente, pulei num caibro assim e fiquei pendurado. Quando o pessoal da empresa chegou, me viu pendurado do caibro, irmão, eu pulei uns 4 metros de altura. Do caminhão no caibro, ele ficou lá, e eu pendurado. O pessoal me zoou demais, né? Ainda bem que não tinha rede social, né? Senão eu estava no TikTok. E aquela musiquinha desgraçada. Tem uma musiquinha desgraçada, né? Não. Oh, não. Não tem uma musiquinha desgraçada assim? Não. Era eu. Irmão, depois eu fiquei analisando o meu patrão, quando eu desci e tal, que ele chegou, Luiz Hermínio, como é que você conseguiu pular lá? Eu disse, eu não sei. Eu disse, cara, é só ter uma perseguiçãozinha, a gente faz coisa que a nossa mente não faria. Eu não sabia que eu era bom de pulo, até ter um cachorro correndo atrás de mim. Tem muita coisa que você não sabe que você faz, que você é capaz de entrar e fazer. Por quê? Porque não tem ninguém te perseguindo, não tem uma lutinha para você, você está muito confortável, está muito bom, está muito fácil. Davi estava assim, irmãos, muito fácil. No tempo de guerra ele não foi para a guerra, ele ficou. Depois você lê.
Depois você lê 2 Samuel capítulo 12, capítulo 11, capítulo 12. No tempo de guerra ele não foi para a guerra, ele perdeu o ímpeto da guerra. Quando você perde o ímpeto da guerra, o ímpeto da oração, aquela coisa gostosa, aquele gozo de servir a Deus, você põe no piloto automático, irmão. Aí você perdeu, sabe, aquela coisa gostosa de servir a Cristo. E aí você vai negociando os valores, vai negociando o tempo, você vai negociando recursos. Você já não quer ver até gastar, você gasta diferente. Você começa a gastar só com você. Você não serve mais ninguém nem com o seu dinheiro. Você não ajuda mais ninguém. Você só isso tem uma palavrinha mais, você diz: vou cuidar da minha vida. Você pensa que está cuidando dela, mas não está. Você está fazendo uma cama de derrota. Você está construindo uma cama de derrota. Você perdeu o ímpeto da guerra. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: não perca esse ímpeto de guerra. Não perca. Irmão, você imagina Davi pedir: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele não está pedindo uma alegria nova. Ele está dizendo: me dá aquela que eu tinha quando eu era perseguido, quando eu derrubava leão, quando eu derrubava gigante, quando eu tinha força, quando eu ia diante de um exército. Quando Saul me pediu 1000 prepulsos, eu trouxe 100 prepulsos, eu trouxe 200. Me dá aquele ímpeto. Ele não está dizendo me dá algo novo, não. Ele está dizendo: me dá, torna a dar-me aquela alegria, a alegria que eu tinha quando todo mundo falava mal de mim, quando todo mundo me criticava, quando todo mundo me atacava, quando era guerra, que tinha pressão. Está muito fácil, irmão. Davi está dizendo: eu quero aquilo de volta. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, me sustém com espírito voluntário. Ou seja, me dá disposição em obedecer sem reservas. Se você perder o espírito voluntário, você começa a negociar com Deus o tempo, a vida. Tudo agora você só faz se der tempo, você só faz se conseguir. Você antes fazia tudo, cara, você dava nó em pingo d'água. Você era o cara, você destruía, você fazia tudo. Agora não, agora você escolhe o que fazer. Sabe o que se chama isso? Ímpeto de guerra perdido. Você perdeu o ímpeto de guerra. Levante sua mão assim, me deixa profetizar para você. Volte para a estação que Deus te colocou um dia. Amém? Se é a estação de poda, fique na poda. Se é a estação de dar fruto, então dê fruto. Se está na poda, não rejeite a poda. Deixa ele podar, porque ele está podando para que dê mais fruto ainda. Amém? Mas volte para a estação. Segundo, aprenda a discernir as estações que você está. Daniel capítulo 5, a Bíblia diz que o rei Belsazar, ele não soube discernir, e ninguém soube discernir o que estava escrito, a não ser um homem chamado Daniel, que entrou sala dentro e disse: Menem, Menem, Tekel, Parsim, pesado foste na balança e achado em falta. Agora o reino vai ser tirado de ti e vai ser dado para outro. Aprenda a respeitar as estações. O rei Belsazar não soube discernir o escrito na parede. Tem uma geração que está nascendo, irmão. Viu quantas crianças apresentamos aqui hoje? 5. Você viu quantas crianças saíram aqui para o cultinho? Mais de 200 crianças. É uma média de 250 crianças todo domingo à noite. Uma nova geração está nascendo. Quando eu cheguei para o culto hoje, encontrei o Miguel ali. O Miguel, 7 anos, que já leu a Bíblia 2 vezes. Ele disse: pastor, já li 3 livros na minha vida. Aí o pai dele pregou hoje à tarde aqui. O Douglas pregou hoje à tarde aqui, não foi? Aí eu disse assim: Miguel, e como é que foi a palavra do seu pai? Foi boa? Ele disse: ele lê a Bíblia toda noite. Menino, falando do pai para mim. Ele lê a Bíblia toda noite, pastor. Foi boa a palavra. Uma geração, irmão, que nós temos que prestar atenção. Muitos de nós enviamos nossos filhos para a faculdade e vamos para a igreja fazer campanha de oração para eles não desviarem. Irmão, se Sócrates, se Platão é na cabeça de uma criança, de um jovem, de um adolescente, mais do que Abraão, então essa criança não recebeu ainda a genuinidade do Espírito de Deus.
as instruções do Espírito de Deus através dos seus pais. Eu não posso enviar meu filho para a faculdade e ter medo que ele desvie. Eu tenho que enviar para a faculdade dizendo: vai lá, meu filho, põe o pé lá e seja luz naquele lugar. O que Platão falou é importante, o que Freud falou é importante, o que Sócrates falou é importante, mas quando o sapato apertar, irmão, é só o que Jesus falou que vai ser importante. Então nós não podemos perder essa noção que nós estamos preparando uma geração. Nós precisamos discernir as estações. O que Deus está escrevendo na parede desses dias? Vamos aprender a discernir. Pastor, mas você ouviu? Só o que eu ouço. É só o que eu ouço. Irmão, é só o que eu ouço. Eu estou cansado de ouvir isso. Mas cansado no sentido de cansaço mesmo. O que Deus está escrevendo nesses dias? O que o Senhor está falando nesses dias? Você já viu quantas dissensões no meio dos cristãos, pastor? Você já viu quanto, irmão, quando as brigas no meio dos crentes, quando há dissensões no meio do cristianismo, quando há rumores de maldade entre os irmãos, então espere um avivamento, porque esse é um cenário perfeito para alguém se levantar e começar a orar por avivamento. É só o que eu ouço, está destruído, está acabado, a igreja está no chão, a igreja tem que se arrepender. Só quem fala que a igreja tem que se arrepender não se arrepende. Irmão, quando isso começar a acontecer, isto mostra que os crentes estão longe de Deus, e esse é o tempo exato para buscar um avivamento. Quando a igreja começa a ser invadida por um espírito de entretenimento e mundanismo, ela precisa de um avivamento. Quando a igreja está caída em escândalo e pecado, desavença e corrupção, então ela precisa de um avivamento. Só um avivamento pode salvar o Brasil. É só um avivamento, irmãos. E quem vai orar não são os políticos, somos nós, a igreja. Os políticos, Deus o levantou para fazer a política, para dirigir, para criar leis. Então o que é que a igreja faz? A igreja ora pelos políticos para que eles criem boas leis. A igreja ora e levanta os braços de alguém: Senhor, levanta a tua mão forte contra isso, levanta teu braço forte contra aquilo. Quer saber? Não é só eleger crente, é se levantar em justiça para manter os braços dessas pessoas levantadas e ter coragem de confrontá-las quando elas fazem caca. Porque se elas falam em nome da igreja, elas não podem fazer caca. Então, mais do que eleger políticos cristãos, nós precisamos de uma igreja de crente que ore e levante as mãos, como Arão e Ur. Tudo bem, eu não fui chamado para ser Moisés, mas eu sou Arão, eu sou Ur. Eu vou levantar seus braços enquanto você está aí legislando, enquanto você está aí governando, enquanto você está aí servindo a tua nação, amém? Esse é o nosso trabalho. Quando a igreja está caída, em escândalo, em pecado, desavença, corrupção, só um avivamento. Toca alguém com o dedo assim e diga: só um avivamento. Nós precisamos de um avivamento, precisamos clamar por um avivamento, com lágrimas de arrependimento. Eu e você precisamos ir para casa chorar e pedir perdão para Deus. Não é pedir Deus muda o Brasil, não, é Deus muda a igreja. E antes de pedir pela igreja, peça pela sua família. E antes de pedir pela sua família, peça por você. Você é o alvo de um avivamento. Você, sua casa, sua igreja, sua nação. Nós estamos buscando isso e nós precisamos buscar com mais ímpeto isso, irmão. Nós estamos em guerras de altares e não adianta criticar Baal. Não adianta ir para a mídia criticar Baal. Nós temos que construir um altar maior do que de Baal. Nós temos que orar ao Deus dos céus. A única saída para o Brasil é um avivamento. Mas para vir um avivamento sobre o Brasil, precisa de um alinhamento geracional da igreja.
A igreja precisa entender o que é que ela quer dessa criança que está no colo. O que é que ela quer dessa criança que ela está lá atrás aprendendo? Ela está disposta a investir o seu tempo no seu filho? Ou só enchê-lo de entretenimento para que ele não atrapalhe a sua vida de prazer? Os filhos são responsabilidade dos pais. Treine seus filhos, leia a Bíblia com eles, mostre Jesus dentro da Bíblia para eles, diga para eles quem foi Jesus. Faraó sabia disso quando matar os meninos. Faraó sabia que matando os meninos poderia matar Moisés e tiraria a libertação do seu, tiraria aquele homem que ia nascer para libertar os escravos do Egito. Mas aquele menino tinha uma mãe chamada Joquebede, que escondeu o menino. Soltou o menino na hora certa, escondeu na hora certa, soltou na hora certa. Aleluia. Ela sabia que aquele menino não tinha a ver só com ela, era para a nação. Aquele menino não era só filho da casa dela. Você tem que entender que essa criança que está no seu colo, essa criança que está lá dentro, esse adolescente que você traz no culto de sexta-feira, que, ai meu Deus, é uma luta, não dá para você ir mais, porque é uma luta, é muita gasolina. Investe no teu menino, investe na tua menina. Vai treinando, vai chegar uma hora você vai ter que abrir mão deles, você vai enviá-los. Joquebede não pôde mais esconder o menino, a Bíblia diz. Então ela fez um cesto de junco, encheu de batume, tampou as brechas, botou o menino e soltou o menino no Nilo. O menino soltou o Nilo. Quando chegou no rio Nilo, o menino foi para onde? A filha de Faraó estava tomando banho assim, com as suas servas, viram o cesto. Ela disse: pega aquele cesto. Quando trouxeram, abriu, era um menino, era Moisés. Ela disse: o menino dos hebreus. Aí Miriam viu, porque ela estava vendo de longe. Miriam percebeu, Miriam esperta. Ela chamou a filha de Faraó e disse: ei, quer que eu arrume uma mulher para cuidar desse menino para a senhora? Ela disse: você sabe onde tem uma? Ela disse: ei. Ela correu na casa dela e falou com a própria mãe. Joquebede disse: mãe, vamos lá, que Deus abriu uma porta para nós cuidar do menino. Joquebede chega na sala, vê o menino. Ai meu Deus, é o meu menino. A filha de Faraó disse: você cria o menino? Ela disse: crio, claro. A filha de Joquebede disse assim: compra mucilão para o menino. Produto só Johnson, te falei propaganda para vocês, Johnson e Johnson. E compra farinha láctea, só roupinha, coisa boa. Joquebede pegou o menino no colo, botou o dinheiro no bolso e voltou para casa. Agora o menino chorava, todo mundo botava a mão. Eu disse: não, pode deixar, chora meu filho, nós estamos na bênção. Porque quando você entende que o que cai na sua mão não é só seu, que você solta isso para o propósito, isso dá a volta e volta para a sua casa. E quando volta para a sua casa, volta abençoado para continuar o propósito que sempre foi de Deus. Então se prepare, prepare seus filhos, prepare a sua casa, prepare o seu ventre, prepare a sua mesa. Não adianta, irmãos, a gente tem que aprender a guardar o coração e a guardar a nossa casa. Pedro, na presença de Jesus, o defendeu, quis cortar a orelha do guarda, mas na ausência de Jesus o negou. Por isso não saia da sua presença. É mais fácil de você não negar. Fique na presença de Jesus, que na presença de Jesus você não nega. Eu declaro que só o fogo de Deus, só o fogo de Deus derramado sobre essa nação vai nos libertar do pecado em nome do Senhor Jesus. E sabe quando é que começa um avivamento? Começa com alguém que tem a iniciativa de resgatar a confiança de Deus
a confiança que Deus tinha no seu povo. Sabe como é que começa um avivamento, Dudu? Quando alguém vai orar e diz: Deus, perdoa teu povo. Deus, eu oro pelo teu povo. Deus, perdoa a tua igreja. Em vez de ficar atacando: Senhor, derruba, traz juízo. Não, diga: Senhor, perdoa a tua igreja, perdoa o teu povo, salva o teu povo. Senhor, confia na gente de novo. Senhor, por favor, permita a gente ser digno de confiança de novo. Fica tranquilo, não precisa clamar para o juízo. O juízo vem. O Senhor disse, quando ele levantou alguém para ficar na brecha, sabe para que ele levantou? Ele disse: eu vou levantar você para ficar na brecha, para não vir juízo. Mas o cara fica na brecha, ele fica orando para que venha juízo. Bicho infeliz, não entendeu nada. O Senhor disse: eu procuro um homem que fique na brecha para que eu não destrua a cidade. Deus está dizendo: se você orar, eu não destruo. Deus espera que você ore contra a destruição, e você está orando para que Deus destrua. Deus está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu olharei do céu, perdoarei os seus pecados. Sabe o que Deus está dizendo para você? Se você ficar na brecha e pedir perdão por eles, eu perdoo. Mas você não quer que Deus perdoe, você quer que Deus mate, você quer que Deus machuque. Sabe por quê? Porque você é vingativo, você não é intercessor. Eu estou disposto a morrer pelo que eu acredito, não a matar pelo que eu acredito. Quem mata pelo que acredita é o Islã, não é o cristianismo. O cristianismo morre pelo que acredita. Você está me entendendo? Você está disposto a viver um avivamento? Então não diga: isso é digno de morte. Diga: eu sou digno de morte. Senhor, eu estou disposto. Eu vou repetir: um avivamento começa com alguém que tem a iniciativa de resgatar a confiança de Deus no seu povo. Alguém precisa ter a iniciativa de avivar a sua vida e de seus irmãos que se perderam. E quando os perdidos verem você clamando por eles, sabe o que vai acontecer? Eles vão se sentir úteis, vão se sentir amados, serão atraídos pelo fogo da nossa renúncia. Eu vou repetir: eu declaro que os perdidos serão atraídos pelo fogo da nossa renúncia. Eu vou repetir: eu declaro que os perdidos serão atraídos pelo fogo da nossa renúncia. Eu vou repetir: eu declaro que os perdidos serão atraídos pelo fogo da nossa renúncia. Suas lágrimas num avivamento, elas são o alimento. Sua paixão num avivamento é seu combustível de perseverança. E o poder de Deus será a única manifestação desse avivamento. Uma igreja que não está disposta a gerar um ambiente de compaixão, ela não desfrutará avivamento. Uma igreja que não está disposta a gerar um ambiente de compaixão, ela não desfrutará de um avivamento. Porque Deus está orando, mandando ela orar por uma coisa, ela está orando por outra. E se você é uma igreja que não está gerando um ambiente de compaixão, então não ore pelos novos membros. Não ore para você receber novos membros. Não há outra maneira da igreja ser santificada se não for através de um avivamento. E se você não quer gerar um ambiente de compaixão, não ore para que venha novas pessoas. Não ore para que a igreja aumente de tamanho. Não ore para construir uma sede nova, porque uma sede nova só faz sentido para um povo que tem compaixão, senão é só um ajuntamento para entretenimento. Isso não faz diferença nenhuma.
Eu quero sim, irmão, uma sede nova aqui nessa casa. Foi para isso que nós compramos nosso terreno. Mas se for para ter só ajuntamento de gente apontando o defeito um do outro, fique em casa e assiste pela internet. Pelo menos você não me atrapalha. Pelo menos você não me atrapalha, porque eu estou gerando aqui um ambiente de compaixão, de amor pelo próximo, de morte. Um ambiente de alguém que esteja disposto a morrer. Alguém que diga: eu sou digno de morte. Não, isso é digno de morte. Não, eu sou digno de morte, porque eu sou um pecador. Eu oro para que o fogo de Deus fale nos nossos corações nessa noite. Sim, não espere um avivamento. Não espere um avivamento sem o espírito de compaixão, sem uma vida de oração, sem lágrimas pelos pecadores, sem paixão pelos perdidos, sem lágrimas pelos seus pecados. Não espere um avivamento sem compaixão, sem quebrantamento pelo outro. Não espere. Não espere. Sabe o que Paulo disse? De novo, Gálatas 4, versículo 19: por quem de novo sinto dores de parto. Paulo está dizendo: eu sinto dor de parto de novo. De novo. Sabe o que é sentir dor de parto? Não é uma nova gravidez, não é uma nova gestação, é pelo mesmo bebê. É sentir dor de parto pelo mesmo bebê que não nasce. Eu estou sentindo de novo, Paulo está dizendo, de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Se você não tem dor, você não está gerando nada. E hoje eu sei que é melhor cesariana do que parto normal, né? Cesariana você não tem dor na hora do parto, mas depois fica dois doentes. Tem que arrumar alguém para cuidar dos dois, da mãe e do filho. Na dor de parto, no parto normal não. Mas você esperneia, grita, chama a mãe, chama a tia, até a sogra chama. Minha sogra. Mas pronto, nasceu, acabou. A mãe sai com o filho no colo andando e 20 dias depois está de bicicleta por aí. Eu sei, a ciência ela conseguiu tirar a dor daquilo que estamos gerando, mas ela não conseguiu diminuir o prazo. O prazo é 9 meses ainda. Ninguém consegue diminuir o prazo, porque leva tempo para Deus fazer de repente. Leva tempo para Deus fazer de repente. É uma construção no nosso caráter, na nossa vida. E eu quero orar com você. Eu oro por um arrependimento genuíno, irmãos. Eu oro por um arrependimento genuíno. Eu oro para que a gente realmente se arrependa e peça para Deus: Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida. Eu não aguento mais viver uma vida de pecado. Eu não aguento. Tentação é boa, perseguição é boa, mas eu preciso trabalhar no modelo correto de Cristo. Deus trabalha para perturbar o confortável e para confortar o perturbado. Você vai ver, Deus está sempre perturbando o confortável e confortando o perturbado. Então, ou você está perturbado, está precisando ser confortado, ou você está confortável demais e está precisando ser perturbado. E eu estou aqui para fazer as duas coisas. Amém, irmãos? Amém. E me perdoe de falar dessa forma, mas às vezes o medo que nós temos de ofender as pessoas, acabamos ofendendo a Deus. E o meu trabalho nunca foi ofender pessoas, sempre foi ofender o pecado e o orgulho. O que se ofende em nós não é a gente, é o nosso orgulho. Sempre o que me ofende, o que se ofende em mim é o meu orgulho. Sempre que eu tenho uma reação brusca, eu sei que eu fui ofendido no meu orgulho. E eu espero que a palavra tenha ofendido o seu orgulho hoje, porque Deus te chamou não foi só para ser abençoado, Ele te chamou para ser ungido.
Ungido. Alguém que vai fazer a diferença na sua geração. Amém. Alguém que vai fazer a diferença na sua geração. Vai deixar uma marca. Não existe história sem homens e não existe homem sem história, irmão. Alguém que vai marcar a sua história. Eu quero declarar, o Espírito Santo. Aprenda, irmãos, aprenda isso. E aprenda a respeitar a imprevisibilidade de Deus também. Porque Deus é imprevisível. Você espera de um jeito e vem de outro. In the still of the night, I wait for the dawn. The world keeps turning, but I carry on. Through the shadows, I search for the light, a spark in the darkness, so soft and bright. Though the storms rage in my soul, I know the morning will make me whole. Every step I take in the night brings me closer to the light. My dawn is coming, it's painting the sky. No more tears, no more asking why. I'll hold on, I'll keep fighting the fight for the dawn in my life. I've walked through the fire, I've felt the cold, but the fire inside me still burns bold. With every tear, with every scar, I've come so far, I've found who you are. Though the winds howl in my ear, I know my dawn is drawing near. In the silence I hear it clear. My dawn, it's so near. My dawn is coming, it's painting the sky. No more tears, no more asking why. Hold on, I'll keep fighting the fight for the dawn in my life. And when the morning breaks, I'll rise, no fear, no wake. Through the storm I've learned to be the person I'm meant to be. My dawn is coming, it's painting the sky. No more tears, no more asking why. Hold on, I'll keep fighting the fight for the dawn in my dawn